Ora viva, sejam muito bem-vindos e começamos por contar uma história que se fez hoje no futebol português e mundial. A Seleção Nacional de Sub-17 acaba de se sagrar campeã do mundo na categoria. Venceu na final a Áustria por 1-0. Olá, hoje temos connosco aqui na bola o Bino, treinador campeão do mundo de Sub-17, depois de ter sido treinador campeão da Europa de Sub-17. E a pergunta que acho que todos os portugueses querem saber é: o que é ser campeão do mundo? Pois, nós não temos ainda muito bem a noção. Eu acho que a noção disto, eu acho que virá com o passar do tempo e dos anos. Eu acho que aí sim vamos ter um bocadinho mais de consciência do valor destas duas grandes conquistas. Agora, eu muito satisfeito por ter conseguido esta façanha, mais satisfeito ainda pelos meus jogadores, pelo desempenho que tiveram, pelo crescimento que foram demonstrando durante este trajeto que estão comigo. Isso é o que mais me satisfaz, porque quem trabalha na formação, primeiro queremos que o maior número de jogadores que esteja cá, que possa chegar à nossa seleção A. E se isso se concretizar, é sinal de facto que o nosso trabalho valeu a pena e é por isso que fico muito satisfeito com o desempenho deles e com estas vitórias. Mas a sensação é diferente de ser campeão da Europa, por exemplo? É mais alguma coisa? Vive-se no dia-a-dia de maneira diferente? Não, acho que foram situações distintas, porque ser campeão da Europa pela primeira vez, tu tens que jogar uma final, ou seja, foi tudo muito a primeira vez para todos. E a ansiedade que leva a esses momentos, o gerir esses momentos, é que foram muito interessantes nesse campeonato da Europa. Eu acho que a vantagem que tivemos neste campeonato do mundo é que já tínhamos passado por situações muito semelhantes, e quando digo situações de algum stress, e acho que tivemos aí vantagem, por exemplo, em relação à Áustria, que nem sequer esteve presente no Campeonato da Europa, e nós já tínhamos estado numa final, os nossos jogadores já sabiam o que era estar numa final. Essa ansiedade pré-jogo e que antecedem os dias da final, eu acho que nós conseguimos ter um controle melhor da situação. E acabou por ser uma vantagem para nós. Mas notaste alguma evolução, esse aqui é pouco tempo, não é? Mas notaste alguma evolução em termos técnicos, em termos táticos, entre a equipa campeã da Europa e a equipa campeã do mundo? Notaste ali que alguma coisa começou a correr definitivamente melhor ou evoluiu de certa forma positiva? Nós tivemos momentos, de uma forma geral, sim. Os jogadores mais maduros naquilo que era o entendimento do nosso jogo, a percepção do que fizemos bem e que era para continuar. Eu acho que isso marca e que ajuda os jogadores no processo de continuidade, deles poderem estar confiantes e seguros, porque o que estão a fazer lhes garantiu alguma coisa que foi interessante e que dava essas garantias de termos um bom desempenho no Mundial. Mas, para além disso, eu vejo os jogadores mais maduros, os jogadores com mais consciência dos momentos do jogo, o que não é muito, por isso é que eu digo e falo muito da maturidade que eles foram apresentando, porque não é muito natural em miúdos de 17 anos, as nuances que nós pedimos para o nosso jogo, quer ofensivas, quer defensivas, a forma como eles cumprem, como eles quiseram fazer bem, principalmente em termos defensivos, que eu acho que era uma lacuna que nós, seleções portuguesas, temos, porque nas nossas seleções, quase sempre, e na minha em específico, nós são representadas pelos 5 melhores clubes em Portugal, ou eventualmente os 5 melhores, onde praticamente só atacam, defensivamente não são muito expostos. Tem a ver com os campeonatos. E quando nós chegamos a um nível deste, jogar contra grandes seleções que nos obrigam a ter que defender bem, e muitas vezes ter que defender mais tempo do que aquilo que era suposto nos clubes, isso também nos obriga a um entendimento do jogo diferente e, mais do que isso, obriga-nos a uma predisposição para fazer esse momento defensivo que normalmente eles não a têm. E isso custa e vai levando aqui algum tempo, porque na cabeça deles está a pressionar sempre alto, na cabeça deles é queremos recuperar a bola o mais rápido possível. E isto é este nível, possivelmente vai abrir espaços que nós, treinadores, e temos que ser nós a delinear a estratégia, não queremos, e queremos ser sempre uma equipa muito compacta, e eu acho que nós fomos demonstrando isso ao longo da competição. Portanto, o que transportas, sobretudo, é essa maior organização no processo defensivo, é isso? Sim, essa maior consciência e saber que o defender não há mal nenhum e nós, a partir daí, podemos tirar vantagem para poder ganhar. O defender bem, a forma como
como nós estamos equilibrados, isso vai nos permitir ser mais equipa no todo. E eles acho que conseguiram perceber muito bem isso, porque depois nós com bola temos qualidade, temos jogadores tecnicamente evoluídos, temos jogadores que conseguem criar desequilíbrios, temos uma boa energia entre todos, e isso acho que foi visível, e nós sabíamos que íamos ter, e aliás a prova é que nós fomos da equipa que mais golos marcou, porque essa vertente está sempre presente e eu quero que esteja sempre presente. Só que no futebol, no meu entender, temos dois momentos, um momento com bola e um momento sem bola, e nós temos que ser muito bons nos dois momentos, porque senão não se consegue nada no futebol hoje em dia. Falaste aí da mentalidade, mas a mentalidade também cresceu. Cresceu. E é possível crescer em tão pouco tempo? É possível porque... Há o fator experiência sempre, não é? Exatamente, e há o fator de serem os mesmos jogadores. E isso nos dá, quando nós falamos de mentalidade, eu falo de espírito de equipa, de união, porque tudo isto nos momentos difíceis leva a que nos juntemos todos. Quando nós falamos de situações que os jogadores não se identificam tanto e que são mais clubeiros, por assim dizer, eu acho que não tiramos vantagem. E nós conseguimos, vocês não têm a noção disso, mas os melhores amigos, porque nós tivemos 1 mês e 6 dias fora de casa, eram jogadores de clubes rivais e que se davam mais e que andavam mais juntos, e isso para mim é uma vitória. Porque eu acho que tudo começa aí, num bom espírito de grupo, no sermos uma unidade, nós lutarmos todos pelo mesmo, os que jogam menos, os que jogam mais, saberem que o momento deles também vai chegar, e essa união para um fim maior, acho que foi determinante para a nossa vitória também. Mas esse processo de juntar, se calhar como companheiros de quarto, imaginemos nós, os jogadores de clube diferente, também não é de agora. Eu lembro-me, por exemplo, na altura até foi um bocadinho estranho, a situação do João Félix com os filhos do Sérgio Conceição, que eram amigos, e depois houve ali um cumprimento no final de um jogo que acabou por levar muita celeuma, porque eles são... praticamente andavam em casa uns dos outros, não é? Portanto, é algo que é processo já também na própria Federação, não é? Sim, exatamente. Nós já temos esse cuidado, distribuição na mesa também, não ter jogadores do mesmo clube juntos, para que cada vez mais haja esse convívio. Mas depois, para além disso, há os momentos fora das refeições, fora daquilo que nós queremos que seja, em que se revela... falarmos neste Campeonato do Mundo, no piso onde nós estávamos, nós montamos lá um cenário com jogos, e eles estavam constantemente lá, todos a jogar, a divertirem-se, a rirem-se. E isso é muito interessante, ou seja, é algo espontâneo. No início somos nós que vamos levando ao caminho, mas depois eles criam uma própria química. Mas depois eles começam a criar. É por isso a importância e esse crescimento que eu falo do Campeonato da Europa para agora, é porque já há uma grande identificação, e ninguém é novidade de ninguém, e isso acaba por eles estarem todos muito tranquilos e muito à vontade, e todos já se conhecem muito bem. Ok. Mantendo aqui na parte da maturidade e da mentalidade, Portugal defrontou o Brasil, entre outras equipas, Suíça e Áustria. Houve algum destes adversários, ou outro que não esteja aqui referido, que tenha testado mais essa mentalidade, mais essa resiliência, mais essa capacidade de sofrimento, se quisermos? Eu acho que a viragem para eu pensar, e creio que os jogadores estão bem, que nós podíamos chegar a ser campeões do mundo, foi do Japão para a Bélgica. Ok. Porque nós perdemos o 3º jogo da fase de grupos, embora estando apurados contra o Japão. Nós tínhamos perdido com o Japão 3 semanas antes num torneio em Limoges, 1-0 também, e isso deixou algumas marcas na equipa. A forma como eles reagiram e como nós também quiséssemos e tentamos ajudar a reagir para o jogo da Bélgica foi fundamental, porque a forma como eles se uniram foi fundamental, e aí sim eu percebi que nós voltamos a ter a nossa equipa. Porque de uma forma algo inesperada, essa derrota pesou muito e eu não estava à espera que pesasse tanto. Porque houve ali alguma desconfiança que eu também não estava à espera, porque eles sentiram que não fizeram as coisas bem e sentiram dificuldades naquele jogo que normalmente não tinham sentido. E pronto, e depois teve que haver aqui um processo também nosso de percebermos isto, de os chamar os capitães, de chamar individualmente uma série de jogadores, para perceber o que é que eles estavam mesmo a sentir, cada um deles, não a equipa, mas cada um deles, e podermos ajudar nessa desconstrução de uma coisa que se vai criando, e às vezes a confiança e a falta dela são momentâneas, basta um mau resultado para que as coisas mudem, e na minha cabeça isso não fazia sentido. Então a preocupação grande foi nos dias
antes da Bélgica, voltarmos a ter a equipa com a confiança que era necessária. É curioso, porque se calhar as pessoas viram essa derrota como já estão apurados e tal, portanto baixaram ali um bocadinho os níveis de intensidade, se quisermos. Se calhar até foi bom, porque assim até descem um bocadinho à terra, mas se calhar Mas não foi bem assim, não é? Não foi, até porque quando te habituas a ganhar, as derrotas pesam mais. Quando vais perdendo com alguma regularidade ou de vez em quando, tu consegues reagir de uma forma melhor. E aqui era algo que eles ficaram... Porque a partir daí, o que eu acho que mexeu na cabeça dos nossos jogadores foi, a partir de agora, eliminar. Nós perdemos agora. E se nós perdermos agora, nós vamos para casa. E isto acho que mexeu um bocadinho com eles. Então foi um bocadinho... E a minha preocupação, nessa altura, foi elevar os níveis de confiança da equipa. E posso dizer isto. Eu tive que reunir... Senti a necessidade, que é uma coisa que eu normalmente não faço, reunir uma série de imagens do europeu, nós com bola e nós sem bola, o que é que nós fizemos, o que é que nós demonstramos, o que é que nós fizemos aos adversários, a qualidade que apresentamos, para que eles percebessem que não era uma derrota que ia abalar tudo o que eles tinham feito e tudo o que eles são, no fundo. E eu acho que isso acabou por também ser importante, de os aliviar dessa pressão que foi gerada por eles próprios, porque estamos a falar de miúdos de 17 anos. E eu acho que esse jogo, a resposta que eles deram nesse jogo, eu acho que aí sim voltamos a ter a nossa equipa e deu uma confiança que eu acho que era importante. E depois é preciso também ter a estrelinha da sorte, porque em alguns momentos, e quando nós falamos de grandes penalidades, é preciso ter essa estrelinha que nos acompanhe, mas eu senti que tinha a equipa de volta e que podíamos lutar pelo Campeonato do Mundo. Mesmo não olhando para as grandes penalidades. Pois, isto também acontece pela primeira vez no europeu e agora já é. E eu não sou nada supersticioso, a verdade é essa, que não sou mesmo, e tento nem sequer pensar nisso. Mas não, pronto, deixei de ver, não vi no europeu. Havia também a ameaça do guarda-redes brasileiro, que tinha feito, tinha levado a equipa a qualificar-se 2 vezes anteriormente, não é? Que era outro peso que nós tentamos, e vale o que vale, porque muitas das vezes dizemos assim, ok, isso é interessante, outras vezes outros podem achar isto não é nada interessante, mas nós tentamos fazer uma avaliação do que o guarda-redes do Brasil fez nos últimos 20 jogos dele, quer em competições como o Brasil, quer no campeonato dele, e perceber para onde é que ele normalmente defendia as grandes penalidades, o que é que ele fez. Não querendo mudar nada, porque tivemos tempo, porque nós treinamos muitas vezes grandes penalidades, não querendo mudar nada no que era a forma como os nossos jogadores normalmente batem as grandes penalidades, mas eles terem consciência que para o lado direito do guarda-redes, ele normalmente ia muito mais vezes para ali, mas ia no chão. E quem costuma bater para aquele lado, para ter a noção de que se batesse para cima, que iria fazer golo. E dar-lhes essa tranquilidade de, durante os treinos, eles perceberem que, ok, eu estou a bater ali, mas estou a bater mais baixo, eu tenho que levantar mais a bola para ter sucesso. E, independentemente depois de o guarda-redes se atirar até mais vezes para o lado contrário, que isso deixamos sempre claro, mas as vezes que ele tinha defendido mais grandes... E então foi um bocadinho desconstruir, estejam tranquilos, se fizerem isto bem, pá, isso também não acontecer, não há problema nenhum. A forma de eu lhes tirar esse peso das grandes penalidades também foi ser fui eu que quis escolher os jogadores. Eu não quis que fossem eles a dizer eu bato e eu bato com receio. Não, eu quero que sejas tu, independentemente de tu marcares ou não, a responsabilidade é minha. E isso eu fiz questão que acontecesse para o libertar dessa ansiedade, porque eu já passei por essas situações e sei que não é fácil. É muito mais fácil estando de fora, é muito mais fácil estando a treinar do que no jogo. E quis-lhes dar essa tranquilidade. Pronto, infelizmente correu bem. Não sei se foi por isso ou não, mas eu acho que podemos aqui e ali contribuir para que as coisas, mais uma coisinha que acrescentamos. Tá bem. Este país é bastante particular, como tu sabes, não é? Vives cá, nasceste aqui, mas nós temos tendência para desvalorizar muita coisa que não conhecemos, ou quando não está bem à vista, mas quando nos chega à vista e depois que chega a fases finais, chega às finais e ganha títulos, depois começamos a exigir o mundo. Mas eu não queria exigir o mundo, mas tenho de fazer a pergunta. Achas que esta equipa pode estar, com a idade de sub-20, ser a melhor nesse escalão também e pelo menos apontar a um outro título de campeão do mundo? Eu acho que há todo um processo agora, não é? Os jogadores que também chegam também. Sim, e vão surgindo aqui um outro jogador que possa entrar também nesta seleção. Jogadores desta seleção que eventualmente estarão nos sub-19 já neste ano, porque há apuramento para o Campeonato da Europa.
enfim, depois há aqui muitas situações que vão acontecer. Os jogadores que nos clubes vão ter mais aproveitamento ou menos, a mentalidade que eles têm para continuar a crescer e a evoluir vai ditar muito também, eu acho, e que é fundamental daquilo que eles podem vir a ser no futuro. Agora, em termos de potencial daquilo que eu acho que temos aqui muito potencial e temos jogadores que podem, de facto, se ingrar no nosso futebol. Quando eu falo de sub-20, tem a ver um bocadinho com a nossa história, não é? Nós somos bem campeões do mundo de sub-20 e, portanto, esta geração começa precoce, não é? Começa muito mais cedo e depois olhamos já para o futuro com essa meta, eventualmente, não é? Sim, eu acho que sim. Eu acho que nós temos potencial para lutar porque quando tu conquistas o que conquistas agora, os jogadores não vão desaprender de um dia para o outro. Eu acho que a evolução deles e com a confiança que eles têm agora, que os clubes que passam a acreditar mais neles, o trabalho que vão fazer com eles, eu acho que é no sentido de os poderem aproveitar, até porque nós somos um país vendedor e interessa muito também que estes jogadores possam dar o salto, quer jogando cá numa forma inicial e outros que eventualmente nem sequer vão passar por cá e podem sair mais cedo. Não é? Agora, essas escolhas deles também daquilo que vão fazer, as escolhas dos clubes por onde irão, também vai ditar muito, porque há características aqui peculiares de alguns jogadores que só no contexto certo é que eu acho que alguns deles podem ter sucesso e há outros que são muito mais versáteis e, independentemente do contexto, têm essa capacidade quase inata de se adaptarem. E tu estarás no banco? Pois não sei. Não, porque eu acabo o contrato este ano, não sei se vocês têm esse conhecimento, nós com a entrada desta nova direção, nós renovamos todos, porque acabava toda a gente de contrato no final da época anterior, e renovamos todos um ano. Por isso o contrato que eu tenho é de mais um ano, eventualmente não sei o que é que se vai passar. Terá de ser conversado. Não é? Exatamente, para percebermos o que é que vai acontecer daqui para a frente. Em que plano é que está o Mateus Mide no melhor coletivo do Campeonato do Mundo? Ele foi o melhor jogador para a FIFA? É um jogador com grande potencial, à semelhança de outros que tiveram um grande desempenho. Mas foi ele às vezes o Porto de abriga ou não o vês assim? Eu não vejo assim. Eu vejo que tínhamos um plantel, não só 11, mas um plantel, os que estiveram lá muito equilibrado. Eu acho que a prova disso é a forma como os jogadores que entravam, que eu acho que acrescentaram sempre energia e mais alguma coisa, e vitalidade, porque com o desgaste acumulado de uma série de jogos que se vai tendo, não só nós como adversário, a partir dos 60 minutos, 60, 65, começa-se a notar aqui algum cansaço, e nessa altura os 5 jogadores nossos que entravam davam uma energia à nossa seleção, que eu acho que foi definitiva e para nós podermos ter esse desempenho de termos sido campeões. Por isso, vejo mais todos os jogadores nas suas funções serem importantes naquilo que era, quer no momento defensivo, quer ofensivo. Agora temos, claro, os jogadores na frente que conseguem criar desequilíbrios, jogadores pela sua mobilidade, pela sua forma de estar e características que nos deram aqui muitas coisas em termos ofensivos também. Terá sido um deles, não é? E o Mide foi um deles, claramente, sim. Porque terá sido um trabalho bastante difícil para a FIFA escolher um, porque de facto foi o melhor coletivo do Campeonato do Mundo, foi evidente, e até para nós às vezes, também os conhecemos menos, não é? Vemos-nos menos vezes, mas até para nós era difícil se calhar ali escolher um. Sim, sim, por isso é que eu já eu disse, se fosse um português, qualquer um deles, eu acho que era bem entregue. Pelo desempenho, e quando nós falamos, eu falo mais até destes 2 anos e meio, o crescimento, a forma como eles se apresentaram, a qualidade de jogo que eles foram apresentando, eu acho que isto revela de facto que há qualidade nos vários setores da nossa equipa. Sim. Depois de ser capitão e presidente, ser o braço direito do treinador em campo, é a terceira quinta do Rafael Quintas ou não? Pois, o Rafael Quintas, e eu faço questão sempre de frisar isto junto do grupo, é de facto o meu braço direito e a extensão do treinador. E o respeito que eu quero que tenham comigo é o respeito que eu quero que tenham pelo capitão. Porque só assim é que há aqui uma identidade e há porque eles sabem que tudo o que eles quiserem é só transmitirem ao capitão que se o treinador puder ir de encontro ao que eles pretendem, eu irei sempre. Porque quem joga são eles, porque quem tem que estar tranquilo são eles. Isso na minha cabeça faz todo sentido. Não gosto de chicos espertices, não gosto, e por isso o respeitar o capitão naquilo que são quer as regras, quer socialmente quando nós não estamos em campo, porque é outro dos valores que nós queremos transmitir, é que quando olhem para a nossa seleção que consigam perceber
que há ali um grupo de bons miúdos, há um grupo que sabe respeitar, que sabe estar e que sabe dignificar as nossas cores e Portugal. E isto eles fizeram de uma forma soberba dentro do campo, mas nós também queremos que... E quando nós saímos dos hotéis, dos sítios onde vamos, gostamos muito quando nos dizem o comportamento desta equipa foi excelente. Isso para nós também é um ponto. E o Quintas, nesse sentido, é o equilíbrio, porque eles lhe dão ouvidos, porque ele é um miúdo muito equilibrado, porque é um miúdo que sabe estar, que pensa em muitas coisas que outros já não pensam, e por isso é de facto a extensão do treinador, sim. Ele sai, de facto, como um dos nomes deste Campeonato do Mundo. Sai até, diria que, valorizado pelo que apresentou em campo, por aquilo tudo que referiste aí. Mas não é um perfil, sobretudo pela sua componente física, não é um perfil que o futebol português valorize muito. O que é que tu achas disso? Pois, é um mais daqueles... mais acima. Sim, é um daqueles casos que eu estava a dizer que o contexto vai ser importante para o crescimento do Quintas e para a valorização do Quintas e de jogadores com características semelhantes. É verdade que ele tem que ter aqui um caminho também de poder ir melhorando e poder de acrescentar coisas àquilo que são as suas características, e isso vai ser também importante. Mas quando nós olhamos, e ainda bem que temos agora os Vitinhas, o João Neves, e temos uma série de jogadores com fisionomia muito parecida e que estão a ter grande sucesso, isso também me leva a crer que no contexto certo, porque do resto ele tem mais do que capacidade, acredito que possa ter sucesso e espero que sim, naturalmente. E em que plano é que está o Bino? Como é que se pode medir o teu mérito nestas conquistas? Como é que tu medes o teu próprio mérito? Não, eu tenho noção exata do meu mérito, daquilo que eu fiz, daquilo que eu sou, mas não serei eu nunca, claro, a dizer... Ninguém gosta de falar de si, não é? Não, é porque eu também acho que não faz grande sentido. Porque eu nos momentos bons e nos momentos... Sentes que está bastante de ti nestas conquistas? Sinto. Sim, isso sinto, porque se vocês se lembrarem como eu fui enquanto jogador, características, é um bocadinho... Eu acho que nós, ex-jogadores, quando passamos a treinadores, levamos muito de nós para aquilo que são as nossas equipas. E eu acho que sim. Eu consigo ver em vários jogadores as características deles nas equipas, e eu acho que nesta, que também tem muito daquilo que eu fui enquanto jogador e daquilo que eu pensava também. A equipa foi algumas vezes uma equipa, sobretudo, com uma forte organização defensiva e com transições rápidas, mas noutras soube também ser forte no ataque posicional e soube futebol mais associativo, com menos espaço ou perante blocos mais baixos, soube encontrar o seu espaço. Mas qual é mesmo o perfil da equipa? Tem algum destes perfis ou é a mistura de tudo isto? Para mim, só faz sentido sendo a mistura de tudo isso. Porque nós seremos muito mais equipa se nós estivermos preparados para todos os momentos do jogo. E nós vamos apanhar adversários tão bons ou melhor do que nós, e vamos ter que saber defender, e vamos ter que saber neutralizar os pontos fortes do adversário e expor os nossos. E nesse sentido, eu acho que e por isso é que eu falo da maturidade da minha equipa, porque nós acho que jogamos muito bem em ataque organizado, quando as equipas nos permitem isso e quando os blocos são mais baixos e nos deixam sair com menor pressão, e isso, mas também quando há equipas que nos pressionam mais, nós temos e sabemos os espaços que devemos aproveitar, e quando há equipas que nos obrigam a ter que defender bem pelas características quer da equipa, quer de alguns jogadores que possam ser determinantes nessa equipa, nós conseguirmos dar essa resposta. Eu acho que a mistura de tudo isso é que fez com que esta nossa equipa chegasse onde chegasse, porque nós somos ou fomos bons em muitos desses momentos diferentes. E nós conseguimos sempre, curioso, porque eu tive, depois de nós eliminarmos a Bélgica, eu falei com o treinador da Bélgica e ele estava-me a dizer isso, não é normal uma equipa tão jovem saber estar em todos os momentos quando tem que chamar o adversário, quando tem que os condicionar pressionando alto e definir bem isto durante um jogo que não é muito normal. E ele valorizou e deu-me os parabéns por isso também. E no final do Campeonato do Mundo, ele mandou-me uma mensagem a referir isso mesmo, dizer a tua equipa foi impecável o torneio. E quando foi a eliminar,
a tua equipa soube dar as respostas conforme o adversário que atende pela frente e as características do adversário. E isso para mim é muito interessante, porque nós vamos ter sempre que nos adaptar defensivamente ao adversário, mas com bola nós nunca podemos perder aquilo que é a nossa identidade e aquilo que nós pretendemos. E eu acho que isso nós fomos conseguindo fazer mais vezes o que pretendíamos do que o contrário. Como é que avalias o impacto destas duas vitórias, vamos juntar ao Europeu ao Mundial, no futebol português? Achas que terá pelo menos impacto semelhante ao bicampeonato mundial de 89 e 91? Eu acho que tem que ter impacto, porque não é todos os dias, nós já não estávamos, então em sub-17 nunca estivemos, nós nunca ganhamos nada em sub-17 e isso só por si já é de valorizar. Depois, na nossa história de formação, temos 2 campeonatos do mundo, a verdade, e ao ganhares agora, eu acho que é um feito passado 34 anos, é um feito tremendo também destes jogadores. Eu acho que só por aí já fizemos história e acho que vai ficar na história, porque não é fácil, cada vez mais eu vejo o futebol, a evolução do futebol, a levar-nos para equipas e jogadores todos muito semelhantes. E cada vez mais vai ser difícil uma equipa se sobrepor às outras, porque eu acho que vai haver aqui equipas diferentes a ganhar competições diferentes e por isso este feito de ganhares e até no mesmo ano teres estas 2 conquistas, eu acho que sim, que vai ficar não marcado. Temos que, de certa forma, se as coisas não correrem bem depois em idades mais avançadas, estes 2 feitos não fiquem um bocadinho diluídos? Não, primeiro eu acho que já é uma vitória só o facto de termos ganho estes 2 troféus, que é os miúdos que estão a começar agora e no final de carreira do Cristiano Ronaldo perceberem que há um caminho e que este caminho, se eles se dedicarem, eles podem já ser campeões no sub-17, quer da Europa, quer do mundo. Eu acho que isto vai trazer mais miúdos e mais vontade de poderem jogar e de poderem, mesmo depois não, pelo menos praticar desporto. Eu acho que isto já é uma vitória para a formação, para os nossos miúdos, para a saúde, em Portugal. Eu acho que isso é uma vitória tremenda, porque vai criar esse impacto, porque os miúdos, eu acho, e ainda bem que teve aqui alguma repercussão, porque nós estamos a falar de sub-17, eventualmente nós falaremos muito mais, e é o normal de quando nós estamos a falar de equipa A, sub-21, e a repercussão que teve e a visibilidade que teve, eu acho que nos vai trazer isso, vai trazer miúdos que queiram e ter o gosto por jogar futebol. E nós precisamos que esses miúdos apareçam também, porque nós somos poucos, mas temos uma grande escola e o futebol que está em constante evolução, precisamos de cada vez mais miúdos e pelo menos cada vez mais miúdos com paixão pelo jogo, porque há muita gente que quer jogar, mas por causa do Cristiano Ronaldo e porque eu quero ganhar dinheiro, porque não sei quantos. E a paixão é fundamental para que nós possamos ter uma carreira sustentada. E impacto na tua carreira? Não sei, estou à espera de perceber qual é, de perceber qual é esse impacto. Tenho noção que foi um feito importante e pronto, e perceber muito tranquilo como estive antes e como vou continuar a estar daqui para a frente. Mas, sim, à espera que possam acontecer também coisas interessantes para mim, perceber qual é a vontade da Federação, perceber o que é que vai surgir entretanto ou não e depois tomar as decisões que terei que tomar. Há algo nesta seleção que seleções mais novas, eventualmente sim, e mais velhas possam beber ou não? Não, nem tenho essa habilidade de pensar nisso. Eu acho que o que nós tentamos transmitir era os valores de Portugal, era uma identidade forte, era Portugal dignificar as suas cores sempre, é o jogar bem porque me identifico com isso, era cada vez mais os nossos jogadores serem mais completos, era eles perceberem que têm constantemente que melhorar, porque eu acho que quem está nas seleções nacionais tem esse dever de fazer crescer os miúdos, de lhes fazer perceber a dificuldade que é chegar a profissional, o que é ganhar constantemente, a mentalidade que tem que se ter de não embandeirar em arco quando se ganha muitas vezes, e tudo isso é crescimento e eu gosto de fazer parte disso e é isso que tento sempre transmitir também. Ok. O Anísio marcou 7 golos, ficou a 1 do melhor marcador, foi o austríaco.
valorizas mais os golos ou o que ele fez em termos de trabalho coletivo da equipa? A pressionar alto quando era preciso pressionar, a correr atrás da bola, a correr atrás dos adversários, o apoio frontal que dava muitas vezes para a equipa poder subir no campo? Valorizo o crescimento do Anísio do europeu para o Mundial. Fala-me disso então. Porque vocês sabem, vocês viram o Mundial e sabem que ele não fez o europeu e sabem que ele não fez um grande europeu. No entanto, ele foi sempre titular da minha equipa. E nós tínhamos o Tomás Soares, que estava constantemente a entrar e a fazer golos e que eventualmente merecia jogar a titular. Eu achei que o Anísio, até pelas características e pelo conhecimento que tenho de todos os jogadores, que devia ter continuidade. O crescimento que ele teve daí para o Mundial e a forma como ele entrou neste Mundial veio sustentar aquilo que eu tinha feito, tendo sido algo injusto com o Tomás Soares, mas que era por um bem maior. E coisas que só nós treinadores é que percebemos, ou pelo menos eu tento. E tivemos o Anísio a 100% agora, a entrar forte, com muito mais vontade, muito mais confiante do que se eu tivesse tirado nessa altura. Eventualmente teríamos um Anísio mais desconfiado, menos confiante e a não saber se o treinador confiava tanto nele ou não. E isso para os jogadores e para alguns jogadores é fundamental no processo de crescimento também. E nós temos que, quando nós falamos que gostamos de ser justos com todos e as regras para todos, mas há jogadores que agem e pensam de uma forma e nós temos que nos adaptar e tentar perceber como é que podemos encaixar toda a gente no caminho que nós queremos, mas sabendo que são todos eles diferentes. E ainda bem, e agora, a posteriori, depois de... Porque eu tento fazer sempre uma avaliação daquilo que faço, quer quando ganho, quer quando perco. Acho que as coisas correram bem e eu acho que fiz as coisas bem nessa altura. E falaste com o Tomás? Falei. E como é que ele reagiu? Reagiu bem? Não, reagiu muito bem, porque quando se diz a verdade, eu acho que para os jogadores, mesmo sendo miúdos, e isto para todas as idades, mesmo sendo miúdos, eles percebem perfeitamente que... Porque às vezes a dúvida é eles pensarem, eu não jogo porque ele gosta mais do outro, não gosta tanto de mim. E a segunda questão é, ele acha que o outro é melhor e que eu sou mais fraco do que ele. E não é nada disso. E é um bocadinho o desconstruir isto que eu acho que faz com que os jogadores fiquem mais serenos. Eles já começam de certa forma, de compor-se como características e pensar, ele se calhar tem as características certas que eu não tenho para este estilo de jogo, ou não pensam ainda assim? Pensam, porque nós estamos numa era em que se fala tudo, em que eles ouvem tudo, para o bem e para o mal, não é? Porque depois até são comparados com as grandes estrelas e isto é preciso ter uma mentalidade forte, ter um contexto familiar muito bom para eles poderem estar assentes, ter um empresário que tenha algum cuidado com isto, ter gente nos clubes que os consigam pôr também com os pés no chão, porque acaba por ser um deslumbramento. Estamos a falar de miúdos de 17 anos, quando eu ouço, por exemplo, compararem o Mida ao Vitinha, sei lá, o Banjaki, a outros... Sim. Não é fácil para eles perceberem ou saberem distinguir isto e terem a proporção certa disto. Eu acho que é importante eles terem os pés bem assentos no chão e perceberem que há um caminho longo. Nem acho justo essa comparação e por isso é que eu lhes digo, calma, porque há um caminho que vocês têm ainda que percorrer, que é difícil, porque Porque nós, nós podemos ter bons momentos na nossa carreira, mas para nós termos uma carreira de sucesso, nós temos que ter consistência. E por isso o bom exemplo do Cristiano, os anos que ele teve de sucesso, isto é consistência de trabalho, daquilo de fazer do trabalho invisível, que é fundamental hoje em dia, porque cada vez o jogo está mais rápido, está mais físico, todo esse trabalho é fundamental. E não vem só eu jogo bem e está feito. E pronto, é todo um processo que nós gostamos que eles tenham isso em mente, que é muito difícil. Quando nós falamos de percentagens de jogadores que passam pelas seleções e do que chegam, e mesmo dos próprios clubes grandes e que chegam a profissionais e à primeira equipa, a percentagem acaba por ser pequena. E nós queremos que esta geração que possa ser aproveitada, quer nos clubes, quer depois para a nossa seleção A, porque também valida um bocadinho aquilo que é o nosso trabalho. Não é? Sim. Nota-se muito, sobretudo, no fim dos jogos, quando eles vão às flash interviews
e às entrevistas rápidas, e o discurso não é um discurso de É do miúdos de treinador, não é? 17 É um anos. discurso do treinador. Não só é o discurso do treinador, mas mesmo que não seja, as palavras dele já é um discurso muito maduro. E nós vemos isso no fim dos jogos do Benfica B, dos juniores do Benfica, onde eles fazem aquelas entrevistas rápidas. Vemos isso na seleção também, no Futebol Clube do Porto, no Sporting. O discurso deles não é um discurso normal para quem tem 15, 16, 17 anos. Não é absolutamente normal. E isso tem muito a ver, obviamente também há um trabalho na Federação, mas também é um trabalho nos clubes. Claro, mas isso é inquestionável. Não só a esse nível, mas o trabalho dos clubes aqui, nós aproveitamos o bom trabalho que os clubes fazem. Isso é inquestionável, não é? E nós agradecemos porque cada vez se trabalha melhor, porque cada vez há melhores condições, cada vez há mais aposta em jovens cada vez mais novos, e eles precisam de crescer rápido, e quando nós falamos aqui dos Kendas, dos Moras, são esses exemplos também que eu acho que estes miúdos procuram, de perceber, eu também posso chegar aí rapidamente, embora eu acho que tem que haver aqui uma calma em sabermos interpretar, cada jogador é um mundo diferente, Cada contexto também é diferente. E cada contexto é um contexto diferente, e por isso temos de ter aqui algum cuidado. Mas sim, é um trabalho que já é feito e cada vez mais cedo eles começam a ter essa noção. Quando se ganha o que nós ganhamos, o meu receio às vezes é que haja esse deslumbramento e que eles cheguem aos clubes e que pensem que por si só já têm que ser titulares e exigirem o mundo. E não é. O trabalho tem que estar sempre presente, e só é o que eu lhes digo quando nós saímos daqui, a responsabilidade que vocês ganharam agora, em todas as vertentes, é maior. E por isso, vocês já trabalhavam bem, vão ter que demonstrar mais ainda, e o porquê de vocês estarem aqui, das conquistas que tiveram. Porque se vocês não fizerem isso, vai haver outros jogadores que vos vão passar a perna naturalmente, porque o futebol é evolução. Há algum princípio que tu achas inegociável, mesmo às vezes quando o contexto do jogo te leva para outra coisa? Princípio em termos de jogo? Sim. Sim. Eu vou-vos dar um exemplo, eu acho que não sei se perceberam isso, nós ganhamos 6-0 a Marrocos. Nós fizemos uma primeira parte fantástica, mas no início da segunda parte Marrocos pressionou um bocadinho mais alto. E nós tivemos, não sei, e já estávamos a ganhar 4-0 e começamos a colocar bolas mais diretas na frente, e não é nada disto que eu quero. E senti que houve ali algum tempo em que nós perdemos a confiança do que normalmente fazemos, daquilo que nós queremos, daquilo que nós treinamos e daquilo que o treinador quer que a equipa faça. E eu não gostei. E tive que lhes passar essa mensagem para eles perceberem que, independentemente do que se passe, nós temos que fazer aquilo que treinamos e que acreditamos. Vai haver mais dificuldade, e por isso é que nós treinamos todos os momentos do jogo. E quando a pressão é maior, nós temos e sabemos que há outros espaços que nós temos que explorar. Mas não é dar a bola ao adversário e agora vamos defender. Não, isso eu não quero, isso não faz parte daquilo que é o nosso processo de crescimento. Nós temos que crescer na dificuldade, saber o que temos que fazer e ultrapassar. Só assim é que nós vamos ter sempre a serenidade, independentemente do jogo, porque nós na formação, eles ainda me conseguem ouvir falar do banco. Quando chegamos à final agora do Campeonato do Mundo, eles não ouvem nada do que o treinador diz. E saber o que tem que fazer dentro do campo em todos os momentos tem que estar presente na cabeça de cada um deles. Porque o adversário, a perder 1-0 ou 2-0, vai arriscar porque não tem nada a perder e vai jogar de forma completamente diferente, e nós temos que saber dar uma resposta. E foi a mensagem que eu passei no final do jogo de Marrocos, foi essa. Eles todos muito eufóricos porque ganhamos 6-0 a Marrocos, e eu não estava nada eufórico porque tivemos uma parte do jogo que eu não gostei e que não era isso que eu pretendia para o que vinha a seguir. Ok. Falámos há pouco do jogo do Japão e da reação frente à Bélgica. Foi após o jogo com a Bélgica que tu achaste que Portugal podia mesmo ser campeão do mundo? Foi, não digo ser campeão do mundo, mas pensei que tínhamos a nossa equipa de volta e que agora sim estavam reunidas todas as condições para nós podermos ter sucesso. Mesmo tendo o Brasil pela frente? Mesmo tendo o Brasil pela frente, porque nós, como devem calcular, nós vimos os jogos de todos os nossos adversários, vimos a forma como jogavam, vimos as características, e o Brasil individualmente tem muito bons jogadores. A forma de jogar, nós sabíamos que se conseguíssemos
ter ali 2, 3 coisas defensivamente, se nós fôssemos fortes, nós podíamos neutralizar muito daquilo que era o Brasil em termos ofensivos. E foi um bocadinho a mensagem que passamos aos nossos jogadores. Se nós defensivamente fizermos isto bem, nós vamos conseguir ganhar. Não ganhamos no jogo, é verdade, mas faz porque temos um adversário que é forte pela frente. E o adversário não se pode queixar porque também ganhou assim. Portanto. Também, e ganhou, assim, alguns jogos assim. Mas sabíamos que o caminho que tínhamos que ter para esse jogo, e isso acabou por ser fundamental, sabia que ia ser um jogo talvez o jogo mais difícil que tivemos no Mundial, eu acho que foi o jogo contra o Brasil, até porque as características do jogo deles, muito agressivos, marcação homem a homem, o campo todo, o que torna cada vez eles muito potentes, jogadores muito fortes, que nos criaram aqui muitas dificuldades. Com menos magia, ou não? Sim, pronto. É um jogo um bocadinho mais direto, mais a explorar as características dos seus extremos, que eram muito fortes, no 1 para 1, e pronto, e aí eram importantes nas nossas coberturas, nós estarmos mais perto, enfim, nós condicionarmos essa parte ofensiva do Brasil, e pronto, e conseguimos dar uma boa resposta, não ganhamos depois no jogo, e depois por isso é que eu falo daquilo que é a estrelinha, porque é preciso ter essa estrelinha e alinharem-se as coisas para depois nas grandes penalidades também podermos ganhar, se bem que há esse trabalho que eu também já falei anteriormente, dos jogadores estarem mais serenos, porque eu acredito que quem está mais sereno nessa altura, que tem mais vantagem, independentemente de tudo que se possa treinar, fazer, a serenidade nessa altura, a confiança e a determinação acho que são fundamentais, porque quando se hesita muito é o primeiro passo para que as coisas não corram bem. Como é que vês o papel da polivalência na formação? Achas um papel importante ou preferes ter os jogadores certos nas posições certas, que é uma expressão que se usa muito hoje em dia? Faz mais sentido isso ou faz mais sentido dar... As duas coisas. Eu acho que há jogadores sei lá, há posições que temos que ter jogadores com determinadas características e há outras, até porque eu acho que o caminho do futebol nos está a levar para cada vez mais... 11 médios, ou 10 médios, não é? É exato, é termos uma marcação homem a homem, que qualquer jogador vai ter que, no 1 para 1, para criar desequilíbrios ao adversário, conseguir ultrapassar. E então tu já vais precisar de todos eles que saibam dominar a parte defensiva, mas com bola que também o saibam fazer. E nesse sentido eu acho que essa versatilidade vai ser cada vez mais importante, até porque nós, para ganharmos alguns espaços, temos que os tirar daí e arrastar para outros sítios e levar jogadores para essas posições para criar confusão no adversário, que possam ser determinantes no jogo. Eu acho que cada vez o jogo nos leva mais e por isso vão ser importantes. Vamos deixar de ter os grandes artistas, mas vamos ter jogadores nas várias posições com características muito semelhantes todas elas. Houve uma altura da carreira, não agora, uma altura até que estava um bocadinho mais debilitado o plantel, em que o Guardiola usou 8, 9 médios na equipe. Tanto atrás como à frente. Portanto, pois é mais o que se quer, o que se pretende em termos de jogo da equipa para se tirar partido. Mas sim, quando eu falo dessas marcações, se tu não fores bom, vais ser engolido pelo teu adversário, porque se tu com bola não consegues sair vais perder mais bolas, cada vez a pressão é mais alta, vais perder mais bolas ao pé da tua baliza, vais ter mais problemas tu, por isso os jogadores cada vez vão ter que ser mais versáteis, sim. Okay. Aprendeste algo de ti nesta dupla conquista? Eu tiro sempre, sim, nós vamos aprendendo, mas eu tiro sempre as ilações. O que para mim é relevante e eu digo isto aos meus jogadores também, é no final de cada treino tu tirares 2 minutos para ti e pensares o que é que eu fiz hoje, o que é que eu posso melhorar, o que é que eu disse, o que é que eu fiz que não esteve tão bem. E se nós conseguirmos ter essa autocrítica, essa autoanálise, eu acho que vamos ser muito mais fortes no futuro. E eu tento sempre fazer isso. Quando perco, quando ganho, aquilo que digo, a forma como digo, se foi o momento certo, ou seja, tudo isto, o impacto que teve nos meus jogadores, o impacto, e isso para mim é que me faz crescer. Por isso é que nós, treinadores e jogadores, crescemos de uma forma constante. Cada estágio é um desafio e aquilo que nós vamos fazendo também me vai validando de que eu devo continuar a caminharem numa certa direção e não noutra. E isso para mim é o mais importante, eu chegar ao final do dia, ao final deste estágio, ao final do Campeonato da Europa, de um Campeonato do Mundo, de cada torneio que nós vamos fazendo e perceber o que é que eu ainda posso melhorar, o que é que eu posso acrescentar, o que é que nós fizemos bem, o que é que não fizemos, porque o futebol não para. Okay. Nestas últimas semanas houve algum momento, um golo, uma conversa, um treino,
Ou até algum silêncio no meio do balneário que tenha marcado mais do que o resto, que tenha ficado assim na tua memória? Eh, o grito antes do jogo da Bélgica, Em conjunto. em conjunto. Porque aí eu tinha falado que esse foi o virar da página para mim, de eu sentir que tinha a equipa de volta, mas tudo acho que começou aí. Houve um trabalho antes que nós tivemos que fazer, mas quando nós damos o grito todos de mãos dadas, eu senti a energia que estava ali. E isso foi determinante. Mas foi feito então, foi em crescendo, não é? Foi o trabalho durante os dias que tinham disponíveis. Sim, a conversa que nós tivemos com os jogadores, a conversa que os jogadores tiveram entre eles, enfim, uma série de situações que fomos levando para isso, mas porque cada um pensa de forma diferente, porque é muita gente, mas quando tu dás o grito e estás toda a gente, tu sentes a energia que está ali, que não é de um, de dois ou de três, é de todos. E eu senti que aí sim nós tínhamos ali a equipa outra vez focada, e eu acho que esse foi um dos pontos. Eu acho que se falarem com os jogadores, eventualmente eles podem dizer que esteve por aí o segredo da nossa... Mas terá sido o capitão a dar o grito. Sim, mas depois Toda a gente. Depois toda a gente, sim. Apoiar. Vês algum Bino nesta equipa? Alguém parecido contigo, com as tuas características como jogador? Vejo vários jogadores Pois. melhores do que eu. Não era melhor, não era melhor. Eu sei, estou a Não era brincar. melhor que eu queria chegar. Eu sei. Não, vejo porque eu me revejo em muitos deles e às tantas as escolhas também são um bocadinho por aí. Revejo-me porque eu gosto de jogadores inteligentes, jogadores que pensem bem o jogo, jogadores que saibam estar. E eu acho Também, tranquilos. confiantes. E pronto, eu acho que sim. Queres referir algum deles? Que vemos aí. Não, vários. Posso referir o capitão. Pronto, ia referir outros, mas mais vale só referir o capitão. Porque simboliza toda a equipa e como eu já tenho falado um bocadinho dele, pronto, é mais um elogio, acho que ele também merece. O Bino treinador é o Bino jogador vestido com fato de treino ou com fato e gravata? O Bino? O Bino treinador, se é o Bino jogador vestido de fato de treino ou de fato e gravata? É talvez menos impulsivo em algo, porque eu também fui jogador, eu sei o que é que eles pensam. Eu sei que quando não jogava não ficava satisfeito, eu sei que me sentia injustiçado algumas vezes, ou seja, eu passei por todo esse processo. Só que agora tenho outra idade, tenho outra maturidade, tenho outro pensamento, estou do outro lado, mas nunca me esqueci do que é estar desse lado. Eu acho que isso para mim, não quer dizer que seja para mim, foi sempre e vai ser sempre uma mais-valia. Eu perceber o que vai na cabeça do jogador. E mesmo em momentos que nós temos que agir e tomar medidas, eu ter a frieza de perceber que se eu estivesse ali, como é que eu ia reagir e o que é que eu queria ouvir. E eu penso sempre nisso. E isso acho que me dá aqui alguma mais-valia para poder resolver aqui determinados problemas que possam surgir. Mas sim, muito do que eu era está aqui enquanto treinador, sim. Okay. Queria tocar no outro nome da tua equipa, o Mauro Furtado. Ele é aos 17 anos a prova de que tem que ser adulto cada vez mais cedo. Eu digo isto porquê? Porque é alguém que já mostra como central aquela capacidade de ter o passe mais progressivo, ser mais resistente à pressão, ser capaz de ser um bocadinho mais jogador do que central. Pois, para mim, o segredo do sucesso do Mauro vai ser esse equilíbrio no saber fazer as coisas e quando. Porque ele tem uma capacidade, enquanto central, para a construção, para aquilo que eu quero, para o nosso jogo, ele foi muito importante. E é um dos jogadores, as características destes jogadores vão ser sempre muito importantes na minha equipa. Depois é encontrar o equilíbrio nessa natureza que ele tem de querer sempre fazer as coisas bem e às vezes as coisas mais difíceis, é que tem que haver esse equilíbrio, porque à medida que nós vamos crescendo, a exigência cada vez é maior e o erro menos tolerável. E na formação ainda é tolerável quando tu erras, quando tu chegas a uma equipa A e te expões e cometes um erro grosseiro, cometes um erro grosseiro, eventualmente podes não te voltar a ter mais oportunidades, e é isso que eu gosto que eles pensem.
que comecem a perceber, ok, quais são os momentos, o que é que eu posso fazer, o que é que eu já não posso fazer. E isso vai ser muito importante. Agora, as características do Mauro, eu não espero que ele nunca as perca, porque isto faz dele o jogador que é, o que fez. Agora, só ter um bocadinho mais de equilíbrio nos momentos, na tomada de decisão, às vezes gosta de descobrir o passe que é o mais difícil, quando a equipa está exposta e que te leva a dissabores. Ele foi crescendo nisso, que eu acho que cada vez ele está melhor nisso, mas é um caminho e ele tem que continuar a investir nessa situação, porque o pode levar, de facto, a patamares diferentes. E isso é daquele tipo de situações que tu precisas de muito jogo. Muito jogo, errar e continuarem a acreditar em ti, porque se tu erras e não jogas, te vai inibir e começas a ser um jogador vulgar, e nós não queremos nas nossas seleções jogadores vulgares, nós queremos jogadores que joguem com confiança e que exponham toda a sua qualidade. E eu acho que foi uma vantagem que nós tivemos, é que nós conseguimos que a nossa equipa, sendo muito homogénea, se olhe e que se veja que em cada setor da nossa equipa os miúdos jogam com tranquilidade e jogam serenos. E isso para mim é uma vitória. Já uma vez te apeteceu pegar no telefone e ligar a um treinador de uma equipa sénior e dizer: tenho aqui na minha equipa a solução para o teu problema? Não. Nunca te apeteceu? Não, nunca. Não, nem sequer penso nisso. Não, porque eu sei perfeitamente qual é o meu espaço e qual é o espaço dos clubes. E sei também que algumas das vezes aquilo que eu acredito enquanto treinador de seleção de características dos jogadores, os clubes não estão tão alinhados. Mas é o respeito que eu tenho que ter. Eu vou sempre fazer as minhas opções. É verdade que eu dependo muito dos clubes, porque se há um jogador que eu gosto muito, mas que deixa de jogar no clube, ele não pode vir à seleção. Porque deixou de jogar e porque há outros que estão a jogar. Nós queremos a este nível e por isso eu faço questão também de que os jogadores que vêm à seleção, que estejam a jogar, mais do que jogarem patamares acima, abaixo, para mim o importante é jogarem, porque o ritmo de jogo que é preciso nas seleções nacionais não se coaduna com o jogador não jogar muito tempo, porque não vai conseguir dar respostas aqui. Mesmo que seja alguém essencial no teu grupo? Mesmo que seja alguém essencial no meu grupo. Eu isso tenho muito claro. Sabendo que posso estar a ser injusto pelo passado e pelo trajeto que o jogador teve, mas também para ele não estar a jogar nessa altura tem que haver alguma coisa, porque nós não, quando nós falamos dos clubes, das opções, ninguém, acho eu, é maluco de não pôr a jogar jogadores com qualidade e que acreditem. Há uma responsabilidade de todos, incluindo do próprio jogador. Por isso, quando isso deixa de acontecer, é porque houve um motivo, também acredito eu. Mas se for só uma situação de perfil, se for só alguém que pelo perfil o treinador não gosta e tu gostas precisamente pelo perfil que ele tem? Se for pouco tempo entre chamadas, eventualmente eu ainda trago um jogador desse. Se for mais tempo, já não. Porque é este nível, é o que eu digo, é este nível. Claro que nós queremos fazer crescer os jogadores, mas nós também queremos dar respostas. Formar a ganhar é importante para todos nós. Criar uma identidade que nós também queremos na Federação é importante, de vitória. Eu acho que sempre tivemos e vamos continuar a ter, e isso, cultivar isto é importante. Por isso, se nós tivermos jogadores que até acreditamos e que têm um perfil, mas se nós tivermos 3 ou 4 que não jogam nos clubes, como é que nós podemos trazer à seleção? Não podemos, é impossível. Ok. Há quem veja já em Banjaki e no José Neto os futuros laterais do Benfica. Qual é o processo mais indicado para eles? Calma. Eu sei o que é que tu não podes responder. Calma. Faz sentido ser uma coisa gradual? Ou algum deles já poderia ser eventualmente chamado para... Não, faz sentido ser gradual. Faz sentido. Eu já falei um bocadinho sobre isto também, e eu acho que os jogadores podem, antes de serem expostos, ser testados nos contextos mais acima. As respostas que eles dão é que nos vão indicar se é a altura ou não de nós podermos arriscar. Outra situação é o momento atual da equipa, se conjuga para que o jogador entre e esteja confortável ou não. Eu acho que todos esses fatores vão ser determinantes. Talento tem, acho que potencial para chegarem às grandes equipas tem. Agora, esse trajeto é que eu acho que temos que ir com calma e perceber isso mesmo. Eles começam a treinar com as equipas A's. Eles dão a resposta
que é importante para estarem em competição, ok, nós podemos testá-los onde? Na Taça da Liga, na Taça de Portugal, num contexto mais de uma equipa mais facilitadora. Então testemos e vamos ver e vamos perceber. E depois, se as respostas são dadas, aí sim, eu acho que se deve. Mas tem que se ir com calma, eu acho que tem que se adaptar, os contextos vão ser sempre fundamentais, até porque a pressão que vai ser exercida sobre os jogadores, estamos a falar de miúdos de 17 anos, temos que perceber se eles conseguem lidar bem com isso. A vontade de jogar é muita, mas essa ansiedade que é quase bater o penalti, há muitas emoções ali assim em jogo e por isso é que eu acho que tem que ser sustentado. Sendo que já tivemos jogadores que se afirmaram Claro, com 17 e 18 anos. Claro. E vamos continuar a ter. E quando nós falamos dos Kendas, dos Moras, eles depois dos sub-17 começaram a entrar nas equipas principais. Ou seja, há qualidade, o contexto e a forma como vai acontecer é que eu acho que tem que ser muito bem pensado. O José, por exemplo, escreveu a bola, que em princípio começará pela equipa B do Benfica. É um patamar interessante, vamos ver as respostas. Já jogar contra adversário, em princípio, se jogar, não é? Pode nem sequer jogar, mas já defrontar os jogadores adultos. Não, é isso, é perceber as respostas que dão. Eu acho que tudo isso é muito interessante para o jogador, é nós percebermos neste contexto este miúdo dar respostas. Então, se dá respostas na B, eventualmente pode começar a dar respostas mais... E isso é que é o interessante de ver, não consegue dar uma resposta na B como nós pensávamos. Então, não vale a pena vale a pena passar para o sub-23 e aí jogar com muita regularidade, para crescer, para sustentar e para voltar outra vez, quando chegar à altura certa, de passarmos então para esse patamar. Isto era o que eu eventualmente faria se eu fosse a comandar alguma dessas situações. Não sendo, nem sequer me quero meter naquilo que são o processo dos clubes. Eu acho que eles já trabalham tão bem e vão de certeza, porque ninguém mais do que eles querem aproveitar os jogadores e querem tirar partido deles. Certo. Os sub-17 jogam como tu gostas de jogar ou como tu achas que melhor poderiam jogar? Não, tem muito da forma como eu acho que gosto de ver um jogo de futebol, mas com as características dos jogadores à frente daquilo que eu penso. Ou seja, eu tenho jogadores, porque eu penso sempre que os melhores jogadores têm que jogar e nós temos que encontrar espaço para os colocar a jogar, nunca desequilibrando aquilo que é a equipa no seu todo. E a forma como a minha equipa joga tem muito de mim, mas também tem muito dos jogadores que eu acredito que nesta altura são os melhores da geração. Há aqui outros jogadores que não estiveram presentes, que têm qualidade para cá estar, e se me permitires, e eu posso numerar aqui alguns, o Gil Neves, que esteve no Europeu e não esteve, e foi a única alteração que nós fizemos, e que é um jogador nosso e continua a ser um jogador nosso e das seleções. Os jogadores que foram excluídos deste lote e que estiveram a treinar connosco, que foi o Diego Cochi e o Chicão e o Edu do Futebol Clube do Porto, o ponta de lança, que são jogadores que podem também estar cá e que se estivessem no Mundial estariam com todo o mérito também. Temos o André Machado, que era o lateral direito, que esteve nos últimos estágios antes do Mundial e que também não esteve presente. Ou seja, ainda há aqui alguns jogadores que podem entrar e outros que estão a trabalhar muito bem e que também merecem uma oportunidade. E que espero que daqui para a frente possam ter essas oportunidades, mas que são jogadores que vão alimentar esta seleção, até porque acredito que vamos perder vários desta geração nos sub-18 para os sub-19, e porque este é o processo natural, e eventualmente até para os sub-21 não sei o que é que estará pensado, e que nós vamos precisar desses jogadores, e essa vai ser a altura deles mostrarem também toda a sua capacidade, porque temos outros jogadores que não estiveram presentes, que ainda não foram vistos, mas também têm qualidade. Além de que pode sempre haver outro que não esteja e claro. De repente o outro ultrapassar os jogadores que estiveram presentes. Isso vai acontecer naturalmente. Treinar jovens ou adultos? O que é que preferes? Sinto-me confortável nas duas situações. Eu, quando comecei a treinar, pensei que iria treinar jovens a vida toda. Na minha cabeça, porque eu, enquanto jogador, já tinha tirado o primeiro e o segundo nível do curso de treinadores. Depois, quando acabei a carreira, tirei os 2 níveis seguintes. Já tinha na minha cabeça eu poder treinar. Como fui nessa altura, quando comecei a tirar os cursos, comecei cada vez mais a pensar o que é que eu gosto neste treinador, o que é que eu gosto no método de trabalho, o que é que eu faria, o que é que eu não gosto, o que é que no tratamento com os jogadores, enfim, eu fui logo construindo aqui coisas, o que é que eu me identifico mais, o que é que eu não me identifico.
e percebi que uma das coisas que eu gostava era de poder acrescentar aos jogadores situações que se foram passando comigo e no meu crescimento e que foram importantes. Então, na minha cabeça, eu quero ser treinador de formação, eu acho que posso ajudar e acho que posso ajudar no crescimento. Tive 6 anos na formação e quando se chega a determinada altura, eu senti que estava ali a estagnar um bocadinho e não quis mais. Disse, não, eu quero mais, isto já não está a chegar, eu quero mais, quero uma motivação maior. E então comecei a pensar em poder treinar também séniores, por isso. Nesta altura tive a oportunidade de poder treinar também, quer o Vitória B, um período o Vitória A e depois a União de Leiria. Identifico-me perfeitamente com as duas situações. Gostei muito de treinar clubes, do dia-a-dia. Foi uma adaptação vir para as seleções e só treinar de vez em quando. Agora estou perfeitamente identificado também, mas estou aberto a tudo. Mas a prioridade será continuar com esta equipa? Eu acabo o contrato este ano. Não sei o que é que a Federação está a pensar e o projeto que se vão alterar aqui alguma coisa em relação à continuidade ou não dos treinadores a acompanhar os mesmos escalões. Depois de nós sabermos o que é que se vai passar e do interesse e o que possa surgir por aí, eu tomarei uma decisão. Mas agora, neste momento e até ao final da época, estou aqui de corpo e alma, muito satisfeito com aquilo que estamos a fazer e preparado já, porque eu digo sempre que isto não para e foram 2 conquistas ótimas, mas o futebol não para. Nós vamos ter já um apuramento para os sub-19, para o Europeu de sub-19, começa no sub-18 já. E em março já temos um apuramento, ou seja, já há trabalho a fazer, já temos que continuar a ver jogos, a ver jogadores, a ver a evolução de alguns, sabendo que posso perder alguns, tenho que começar já a trabalhar noutros, enfim, isto não para e felizmente que é assim, porque é isto também que nos motiva, este trabalho que temos que fazer, mas aberto ao que possa surgir, isso naturalmente. Varzim, Futebol Clube do Porto, Sporting, Vitória de Guimarães, vários outros clubes por onde passaste. O teu destino poderá voltar a cruzar-se com o deles, com desses clubes um dia mais tarde? Pode, com qualquer um, sim. Eu sou treinador de futebol. Não colocas nenhuma... Não. Eu sou treinador de futebol. O que eu sempre procurei durante a minha carreira de jogador e de treinador vai ser exatamente a mesma coisa, foi que independentemente de gostarem muito do Bino, das características ou não, que há uma coisa que ninguém nunca me vai poder apontar, é a falta de profissionalismo que eu tive em todos os clubes por onde passei. E essa é a minha maior bandeira. O que eu mais me orgulho é que não haja um treinador que possa dizer quando ele jogou ou quando ele não jogou, ele foi isto, ele criou-me problemas, ele fez isto, porque eu tive um treinador no início da minha carreira que disse uma frase que me marcou para o resto da minha vida enquanto jogador de futebol. Se tu não me vens perguntar porque é que jogas, nunca me venhas perguntar porque é que não jogas. E isso fez todo o sentido para mim. Porque na minha posição... António Oliveira. E isso na minha cabeça fez, na altura miúdo, fez todo o sentido. Porque é verdade que se nós sendo todos muito egoístas, porque pensamos só muito em nós, comecei a ver isto de uma outra perspectiva e sabia, até porque eu normalmente me dava melhor com os jogadores que jogavam na minha posição e éramos amigos, e porque é que eu não devia ser amigo deste só porque joga na minha posição e as escolhas nunca vão ser dele, ele trabalha como eu, vai dar o máximo como eu e as escolhas é de uma outra pessoa e porque é que eu não vou me dar bem e não vou estar satisfeito, não, era impossível. Então na minha cabeça isto começou a fazer sentido, trabalha, faz o teu, faz por merecer e faz por ser melhor que ele e ser melhor que todos e isso começou a... E então, é uma das coisas que eu levo e que também tento transmitir, foca-te no que tens que fazer, independentemente de gostarem de ti ou não te podem apontar nunca de que tu, quando não jogaste, foste mau profissional, deixaste de trabalhar, criaste problemas no balneário, deixaste de ser bom colega, e não há nenhum. E isso é o que eu me orgulho, e é isso que eu quero levar da minha carreira também enquanto treinador. Nós vamos tomar sempre boas opções ou más opções, mas nunca um jogador poder dizer que o treinador o tramou por isto, porque nunca vai ser essa a minha função enquanto treinador de futebol. Olha, vou acabar esta entrevista ao contrário. Vou à baliza, com especial em Romário. Pois, a irreverência que vocês conhecem, a irreverência que ele mostrou no Campeonato da Europa, quando foram as grandes penalidades, até alguma irresponsabilidade às vezes naquilo que faz, o crescimento que ele está a ter.
o interesse, porque vocês não têm a noção, o interesse que ele tem em melhorar, em querer ver os jogos que faz, as asneiras que faz, e ele nisso é muito, muito focado. Abandonou de alguma forma, eu sei que depois se compensou, mas abandonou de alguma forma ter falhado a grande penalidade ou não? Não, não. Eu acho que o surpreendi ao escolhê-lo para marcar as... Porque nós, quando treinamos as grandes penalidades, eu já falei isto, ele era um dos que batia melhor. E quando chegou ao jogo, o facto de ter sido eu a escolher e não deixar que fossem eles, eu escolhi aqueles que eu achei os 5 melhores para ser os primeiros a marcar. E eu escolhi o Romário. E eu não tinha falado com ele sobre isso. Eu não falei com nenhum jogador. Eu fui observando as grandes penalidades, fui vendo, nós filmamos, eu fui vendo, fui percebendo as características, o que é que eu achava quem é mais frio, pronto, enfim, uma série de situações. E o Romário, quando eu fiz a filtragem final, estava lá. E não lhe comuniquei. E por isso é que eu digo que isto é crescimento também para nós. Às tantas teria sido de bom tom eu antes lhe ter dito, olha, se houver grandes penalidades, tu vais bater. E na cabeça dele começar a pensar nisso, a mentalizar-se. E por isso é que eu digo que ninguém é dono da verdade e todos nós estamos sempre a crescer e a evoluir. E às tantas fui eu que falhei aí, não foi o Romário. Só que eu acreditava que ele era um dos melhores. Pronto, a forma de depois e o que ele sentiu quando marcou e falhou. É verdade que depois nós ganhamos. Eu só tive cuidado, foi não ali, 2 dias depois, de ir falar com ele e voltarmos a ir bater grandes penalidades e dizer-lhe o que é que tu pensaste aqui, o que é que, se fosses bater agora, o que é que voltavas a fazer, o que é que tu fizeste antes e o que é que tu mudaste na altura de bater a grande penalidade. Pronto, e ele lá me teve a explicar o que é que sentiu antes, quando foi para bater a grande penalidade, o que é que sentiu, e eu disse, pronto, então numa próxima, se acontecer, sabes o que é que tens que fazer, mister, agora sei. Então se tiveres que bater, vais voltar a bater. Mas ele tem aquela dose de loucura certa, né, para a posição. Tem, porque ele acaba por, nesse desequilíbrio, entre aspas, de ele ser mais extrovertido, ele depois tem esse lado do trabalho, do ver o que faz, o corrigir, o melhorar, que também o torna muito consciente, ou seja, ele tem os 2 lados da moeda, mas acho que isso é que o também pode levar para um patamar superior, sim. Ok, ficamos por aqui. Obrigado, Bino, por teres vindo. Obrigado. Foi um gosto e nós voltaremos numa próxima oportunidade.